Olá, boa tarde, ótimo início de semana para você. 1º de abril, o NT Sul começa agora com os principais destaques. Remédios podem ficar mais caros a partir de hoje. Começa o prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem 2019. Aberta oficialmente a colheita da soja no Rio Grande do Sul. E quanto ao arroz, IRGA constata crescente produção de área plantada no estado. O principal motivo é a menor rentabilidade da cultura, principalmente devido aos altos custos de produção. E na nossa entrevista especial de hoje, Nadine Anflor, a chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Tem ainda o quadro Vida Animal com o médico veterinário Edson Salomão. Eu vou apresentar voluntárias que salvam animais silvestres do município vizinho de Agudo. Muito interessante esse trabalho voluntário que é feito por essas senhoras. A partir de hoje, os candidatos do Enem 2019 podem solicitar a isenção da taxa de inscrição de R$ 85. O prazo termina em 10 de abril. Segundo o INEP, terão direito à gratuidade estudantes que estejam cursando o último ano do ensino médio na rede pública, candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsistas integrais na rede privada, com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Aqueles que declararem estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Em todos esses casos, o participante deverá ter documentos que comprovem a condição declarada e informar dados falsos pode acarretar a eliminação no exame, viu? Aqueles que solicitarem a isenção saberão do resultado em 17 de abril no site do Enem. É importante lembrar que mesmo conseguindo esse benefício de isenção, o candidato não estará inscrito automaticamente no Enem. Ele precisa, assim como todos os demais, fazer a inscrição regular. Foi aberta oficialmente neste fim de semana a colheita da soja no Rio Grande do Sul. A solenidade aconteceu na cidade de Tupã-Siretã e contou com a presença do governador gaúcho Eduardo Leite. O município de Tupã-Siretã é conhecido como a capital gaúcha da soja, por ser o maior produtor do grão no estado. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de soja do país, atrás apenas de Mato Grosso. Apesar das chuvas intensas de setembro e outubro terem prejudicado o desenvolvimento de algumas lavouras, a expectativa da safra 2018-2019 indica aumento na produção de 9%, com 18,7 milhões de toneladas do grão. Se for concretizada, poderá ser a segunda maior da história do Rio Grande do Sul. Além de comemorar mais uma safra histórica, a abertura da colheita é um momento importante para tratar sobre as demandas do setor. Nesta edição, foram destacadas a necessidade de investimentos nas estradas da região e desburocratização e agilidade para levar adiante o projeto das propriedades rurais. Uma expectativa de aumento de produtividade de 4% na colheita, ou seja, o trabalho feito por todos os nossos produtores, aumentando a produtividade, consequentemente renda e gerando emprego no nosso estado. O papel do estado do Rio Grande do Sul é, entre outros, de poder ajudar a reduzir custos, de toda a operação. Evidentemente, isso está ligado também à necessidade de melhores estradas. Não é à toa que nós lançamos agora um programa de parcerias com a iniciativa privada para viabilizar investimentos na nossa logística, na estrutura do Rio Grande do Sul, não apenas nas estradas, mas também na hidrovia, tudo isso para melhorar a condição de escoamento da produção do estado do Rio Grande do Sul. Para alcançar esse patamar, o produtor tem usado de todos os meios para ampliar o uso de tecnologia, a fim de reduzir custos, aumentar produtividade e, dessa forma, melhorar a rentabilidade. O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Covatti Filho, afirmou que o seu papel e o do governo do estado como um todo é não atrapalhar e sim apoiar a evolução da produção do grão. A agricultura hoje representa 40% do PIB. Dentro desses 40%,
40% da nossa produção é através da soja, que traz uma economia gigantesca. Em números, no total, a soja vai fazer uma grande contribuição econômica para o nosso estado, até na parte da exportação. Então a importância agora dessa abertura da colheita em Tupanciretã, e principalmente que é uma cultura que é cultivada em todo o nosso estado, representa assim a força da agricultura dentro do nosso estado e principalmente a força dos nossos agricultores perante a economia do Rio Grande do Sul. E a colheita do arroz no Rio Grande do Sul está no auge e o tempo está colaborando. Mas já é percebida a redução na produtividade, principalmente em função das chuvas do início do ano. Lena Caetano. A partir de agora vamos falar um pouquinho sobre o atual panorama da ourizicultura em Cachoeiro do Sul e também no estado do Rio Grande do Sul. Conosco o Pedro Raman, que é coordenador regional do IRGA. Pedro, no estado, mais de 984 mil hectares de plantio. Aqui em Cachoeiro do Sul, em torno de 25 mil. Qual é a atual perspectiva em termos de Cachoeiro do Sul? Qual a situação da lavoura agora? Bom, a gente está em plena colheita de arroz, né? O clima nos últimos dias vem nos ajudando na evolução desta colheita, né? Então, as máquinas estão no campo e nós temos aí 38% da lavoura de cachoeira já colhida, né? Quanto à produção, né, tivemos uma redução diária no município em torno de 10%, da mesma forma que se observou no estado, né? O estado do Rio Grande do Sul, ano passado, semeou 1.070.000 hectares de arroz. Então, nessa safra, 90 mil hectares a menos. E essa redução também ocorreu aqui no nosso município. E qual a motivação dessa redução, Pedro? É o descrédito do produtor com relação à própria cultura? Ele está diversificando mais, está pendendo para outra cultura? Qual é a situação? O principal motivo é a menor rentabilidade da cultura, né? Principalmente devido aos altos custos de produção, né? Então, o produtor está vendo que muitas áreas, né, elas não têm mais condições de dar retorno para esses níveis de custos que nós temos hoje. Então, principalmente aquelas áreas mais marginais, com dificuldade de ervas daninhas, né, ou que sejam mais suscetíveis a enchentes, aquelas áreas em que há um custo maior de irrigação, né, você tem que fazer mais de um levante se aumenta muito o custo da energia elétrica, por exemplo, para bombear a água. Então, essas áreas estão saindo fora, né, e se priorizando aquelas áreas que ainda se tenta ter um retorno melhor com o arroz. Bom, a gente mencionou a questão de quebra na produção. No início do ano, nós tivemos eventos de chuva, em pleno verão. Isso aí foi o que mais fez com que essa quebra fosse mais acentuada nessa safra? Exato. O mês de janeiro, né, ele teve quase 20 dias sem radiação. Sem sol. Né, nublado, com pouca radiação, né, e o arroz é totalmente dependente da radiação solar, principalmente no período reprodutivo da cultura. Então, esse período foi determinante para a gente observar a campo produtividades menores, né, do que nós vínhamos observando no ano anterior, né, na faixa de 10% a 15%, conversando com os produtores e comparando as suas produções em relação à safra anterior, a gente tem essa informação aí de 10% a 15% de redução de produtividade. E muitas lavouras no início do ano, em função das chuvas pontuais em algumas regiões, ficaram debaixo d'água, né? Exato. No município aqui nós tivemos mais de 3 mil hectares atingidos pelas enchentes, né? No estado, nós tivemos uma área muito maior, né? Em Cachoeiro do Sul, a área perdida, que não vai ser colhida em relação à enchente, é em torno de 700 hectares, né? E no estado nós temos mais de 20 mil hectares perdidos pelas enchentes, principalmente na região da fronteira oeste, em que os volumes foram muito maiores, né? E as enchentes se mantiveram nas áreas por muito mais tempo. Tu acha que essa redução de área plantada é uma tendência que deve se manter para a próxima safra? É uma tendência, né? Se não houver uma melhora, né, em relação aos custos de produção e ao preço de comercialização do produto, né? Acredito que seja uma tendência, sim, de continuar essa redução de área. Mas vamos ver, né, com o transcorrer do ano, como vai se comportar a questão de mercado do arroz. Pedro, essa condição climática do início do ano, ela influencia de alguma maneira na qualidade do arroz colhido? Sim. As primeiras lavouras que tivemos colheita no município, principalmente,
elas nos mostraram aí a questão de rendimento de grãos inteiros menor do que as que tiveram um período de clima mais favorável nesse sentido, né? Então, de maneira geral é isso, a gente vem vendo que a qualidade melhorou agora nessas últimas colheitas, mas essas primeiras lavouras foram prejudicadas. Pedro, o fenômeno que se observa com relação à ourizicultura a gente comentou lá no início, a questão da redução de área plantada, que é um fenômeno que está se pontuando a cada ano. Os produtores que desistem do arroz, eles migram obrigatoriamente para a soja ou não é isso que está acontecendo? Obrigatoriamente não, mas em parte sim, né? Então a gente teve um aumento da área de soja em várzea, em rotação com arroz esse ano em Cachoeira, né? Vínhamos aí praticamente estabilizados nas últimas safras em torno de 11 mil hectares e nessa safra nós tivemos uma área semeada de mais de 13 mil hectares de soja. E o IRGA vem incentivando também essa prática, né? Apesar dela ser também um resultado de uma falta de rentabilidade da cultura, mas o IRGA vem incentivando essa rotação como forma de melhorar os aspectos produtivos da cultura do arroz, né? Então, concentrar o arroz nas melhores áreas, né? Com rotação com soja, que proporciona aí maiores condições de produtividade, né? Que a produtividade também é um fator que vai dar rentabilidade para o produtor. Qual é a previsão de término dessa colheita, Pedro? Quais são as perspectivas? A colheita de arroz ela se estende sempre até o mês de maio, né, nas últimas lavouras, né? O forte da colheita é março e abril, né, e o mês de maio acaba ainda tendo as últimas lavouras sendo colhidas. O clima está contribuindo? Por enquanto a gente tem um clima favorável, esperamos que continue dessa forma para que o produtor possa trabalhar né, com uma condição boa para retirar o produto do campo. Pedro, obrigado por todas as informações e por tua participação conosco aqui no NTSul, tá bom? Obrigado, estamos sempre à disposição. Fique atento às vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Mecânico de máquinas agrícolas, uma vaga. Uma vaga para vendedor externo. Uma vaga para torneiro mecânico. Mecânico de automóveis, uma vaga. Soldador, 10 vagas. 10 vagas para mecânico montador industrial. Uma vaga para soldador. E uma vaga para cuidador de idosos. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414. Estas informações também estão disponíveis em nossas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira e novotempo.com/NTSul. O preço dos remédios pode aumentar até 4,33% a partir de hoje. O valor, definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, ficou acima da inflação de 2018, que fechou o ano em 3,75%. De acordo com o Ministério da Saúde, o percentual é o teto permitido de reajuste. Cada empresa pode decidir se vai aplicar o índice total ou menor. Os valores valem para os medicamentos vendidos com receita. Ainda segundo a pasta, o cálculo é feito com base em fatores como a inflação dos últimos 12 meses, o IPCA, a produtividade das indústrias de remédios, o câmbio e a tarifa de energia elétrica e a concorrência de mercado. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos publica todo mês no site da Anvisa a lista com os preços de medicamentos, já com os valores do ICMS, que é definido pelos estados. As empresas que descumprirem os preços máximos permitidos ou aplicarem um reajuste maior do que o estabelecido podem pagar multa que varia de R$ 649 a R$ 9.700.000. 2 casos de violência doméstica registrados somente neste fim de semana no Rio Grande do Sul. Em Carlos Barbosa, uma mulher morreu após ser esfaqueada pelo companheiro na frente dos 2 filhos. Em Caxias do Sul, um homem matou a companheira grávida de 22 anos, feriu a filha dela, de 4 anos, e uma idosa de 81 anos.
Na sexta-feira, a Polícia Civil realizou uma operação de combate à violência doméstica contra mulheres no estado. Agentes cumpriram mais de 120 mandados de prisão, busca e apreensão em 25 municípios gaúchos. 22 pessoas foram presas. A operação recebeu o nome de Flores de Aço e reuniu 236 policiais das 22 delegacias especializadas no atendimento à mulher do estado. A ação marca o encerramento das atividades da Secretaria de Segurança Pública no estado no mês das mulheres. Visibilidade para os crimes de violência contra a mulher. Com a Operação Flores de Aço, a Polícia Civil cumpre mais de 130 mandados de prisão, busca e apreensão em 25 cidades gaúchas. Depois de uma ação integrada de caráter preventivo na semana passada, as 22 delegacias da mulher reuniram para o mesmo dia casos de crimes considerados mais graves. Feminicídios tentados, feminicídios consumados, descumprimentos de medidas protetivas, lesões corporais, todos os delitos que há uma incidência muito grande e muito grave. Então, se buscou, no que foi possível, a gente conseguiu marcar uma data para cumprimento. Os casos mais graves ou mais urgentes a gente foi cumprindo antes, na medida do necessário. E para se marcar, para se fazer uma data alusiva, com grande movimentação de policiais, buscando exatamente isso, combater a violência doméstica. Só durante a manhã, 16 homens foram presos, parte em flagrante, e armas foram apreendidas. E este é um trabalho cotidiano de todas as delegacias, que hoje foi concentrado. Hoje a gente só fez realmente essa concentração para poder ter essa visibilidade maior, mas todos os dias nós cumprimos ordens judiciais, nós prendemos agressores que descumprem medidas protetivas ou até em flagrante. Hoje tivemos flagrantes por posse ou porte de arma de fogo. 5 armas apreendidas já no estado, armas utilizadas para ameaçar e intimidar não só as vítimas, mas seus familiares. Então isso é bastante importante para que a mulher perceba que ela está sim, tem uma resposta, tem a segurança, tem a proteção do Estado e precisa denunciar o quanto antes. O feminicídio nunca é o primeiro fato, mas infelizmente muitas vezes é o primeiro fato que chega ao conhecimento do poder público. 72% das mulheres mortas no nosso estado no ano de 2016, quando foi feito esse levantamento pelo Observatório da Violência contra a Mulher da Secretaria da Segurança Pública, jamais haviam denunciado os seus agressores. Por isso, a Polícia Civil vai iniciar uma campanha que incentiva as denúncias nas delegacias e pelos telefones 180 ou 181 por parte das vítimas, mas também de testemunhas. E nós conversamos com a chefe de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Nadine Anflor. Ela fala sobre casos de feminicídio no estado, sobre a estrutura da Polícia Gaúcha, fechamento de delegacias e do combate ao tráfico de drogas no Rio Grande do Sul. Doutora, eu queria te agradecer primeiramente por receber a nossa equipe aqui no seu gabinete. Imagina, uma honra toda minha. O gabinete está à disposição justamente da sociedade para a gente esclarecer também e demonstrar o trabalho que a gente vem fazendo nos últimos dias, nos últimos meses à frente da Polícia Civil. Doutora, a questão do feminicídio ela vem se avolumando, né? Principalmente nos últimos dias. Como mulher e sendo a primeira mulher a dirigir a Polícia Civil do Estado Gaúcho, como é que é o teu olhar sobre essa questão? Um olhar especial em relação a isso. Acho que nós, infelizmente, eu tenho e tive dentro do meu currículo mais de 6 anos na delegacia especializada do atendimento à mulher e essa é uma das áreas que mais nos preocupa, porque sim, as mulheres são vítimas de violência mesmo no século XXI. O que é importante que seja dito? Os índices de feminicídio de janeiro e fevereiro de 2019 são menores do que 2018 e 2017. Hoje se tem uma visibilidade maior em relação ao feminicídio porque ingressou desde 2015 e 2016 nas nossas estatísticas. Na época em que eu mesma estava na Delegacia da Mulher, nós não tínhamos esse indicativo. O que aumentou? As tentativas de feminicídio aumentaram no mês de fevereiro. Isso nos preocupa, evidentemente. Nenhum feminicídio, e tendo um, a gente não pode comemorar, mas comemora que janeiro e fevereiro tivemos um decréscimo. No mês de dezembro de 2018, sim. Foi o mês em que nós mais tivemos feminicídios no estado do Rio Grande do Sul. E o que fazer para combater esse tipo de crime? Nós temos que conversar sobre isso. Nós temos que fomentar de novo as redes de atendimento às mulheres vítimas de violência, porque os índices estatísticos nos demonstram que as mulheres vítimas de feminicídio ou tentativas de feminicídio são aquelas que não fizeram as primeiras ocorrências.
muitas sequer denunciaram as primeiras agressões, ameaças, injúrias, agressões psicológicas que se transformarão em agressões físicas e aí no feminicídio. Então, pelos nossos dados, as mulheres que mais morrem são as mulheres que não fizeram as primeiras ocorrências, que não pediram sequer uma medida protetiva. Evidentemente que a medida protetiva por si só não protege a mulher. Nós precisamos de todo um entorno, de todo um conceito dentro do município, do próprio estado, as pessoas também, a rede trabalhando de forma integrada. Então, só a polícia ela não vai resolver esse problema. Nós temos sim que cada vez mais fomentar a punição para pequenos delitos de violência doméstica, para qualquer tipo de delito. Então, nós estamos fazendo isso dentro da Polícia Civil. Hoje já são 22 delegacias especializadas no atendimento à mulher e a gente tem que ter esse olhar cada vez maior. Mas hoje, o que nos preocupa muito é falar sobre esse assunto, empoderar, encorajar as mulheres a denunciarem e a procurarem qualquer delegacia de polícia, não apenas a delegacia especializada. E, a partir daí, uma rede cada vez mais forte. Há entendimentos de que a droga, ela colabora nesse processo todo. Mas também, por um outro lado, se percebe que o machismo é muito intrínseco na sociedade ainda. Qual que é o olhar de vocês, já que diariamente vocês trabalham com dados nas investigações? Eu sempre disse que o álcool e a droga aparecem em 90% das ocorrências policiais que envolvem violência doméstica e familiar. Mas o álcool e a droga, eles não são os causadores desta violência. Na verdade, é algo que vem muito antes, é aquele sentimento de posse de propriedade que o agressor tem em relação à vítima. Muitas dizem, e muitos agressores, na época em que eu trabalhei, olha, não vai ser mais minha, então não vai ser de mais ninguém. E é um sentimento de propriedade em relação à mulher. E isso vem melhorado, a gente vem, ao longo dos anos, a sociedade tem evoluído, mas a gente precisa ainda evoluir muito mais. Não é possível que se mate por um sentimento de que não é minha, não será de mais ninguém. Então, realmente, o álcool e a droga, eu sempre disse, são os facilitadores dessa violência, mas eles não são os causadores de uma violência doméstica e familiar. Há algum trabalho específico, um olhar específico para esse caso? Sim, nós temos vários trabalhos que são feitos e realizados pelas delegacias especializadas no atendimento à mulher. Nós nunca, como policiais, delegadas, enfim, a gente nunca ficou somente dentro da delegacia. A gente sempre procurou dar palestras, falar sobre o assunto, empoderar essa mulher, como a gente usa muito essa palavra no mundo, né, dessas violências de gênero. A gente precisa que a mulher tenha coragem de romper aquela violência, dizer sim, não quero mais ser vítima de violência, mas nós precisamos ter também toda uma outra rede, um outro contexto, para que aquela mulher tenha uma independência financeira e também possa, sim, dizer, olha, não quero mais esse relacionamento doentio e caminho com as minhas próprias pernas. Então, realmente é um mundo complicado, é uma violência complicada de ser combatida, porque ela não depende somente da atuação policial, como tantas outras, né? Dependem também de uma situação da sociedade, a sociedade como um todo. Eu tenho visto, nos últimos anos, uma evolução muito grande entre a igualdade de homens e mulheres. A gente vê as crianças, quem tem filhos pequenos, observam isso, uma igualdade, uma equidade muito maior entre homens e mulheres. Então, a gente acredita, sim, que com políticas públicas fortes, que com uma lei Maria da Penha em vigor e sendo efetivamente cumprida, porque é preciso que seja dito, se o homem agrediu, ele tem que ser punido. E é para isso que a Polícia Civil está aí. Há um projeto de vocês que é a criação do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis, que estaria dando um atendimento, um suporte maior, não só à mulher, mas os diversos tipos de intolerância que a sociedade enfrenta hoje. Como é que está essa questão? Esse departamento ele já foi criado, já está instalado. Hoje nós temos dentro deste grande departamento, nós temos todas as delegacias da mulher, todas as delegacias do idoso, delegacias da criança e do adolescente vítima. Então é um grande guarda-chuva para uma população em vulnerabilidade. Isso que é importante esse olhar também dentro de todo um contexto de segurança pública. Não basta muitas vezes atender a mulher, quando a vítima, o filho também é vítima. Então, nós temos que ter um atendimento macro. Hoje nós temos, então, 22 delegacias especializadas no atendimento à mulher, 2 delegacias do idoso. Queremos ter, até o final do ano, no máximo ano que vem, uma delegacia também de combate à intolerância, todas as formas de intolerância, para que a gente possa
ter mais estatísticas, ter um olhar diferenciado para essa população que possa bem atender. Eu acho que o nosso objetivo hoje como segurança pública é trazer mais segurança pública ao cidadão e para isso a gente tem que ter uma porta aberta, um acolhimento, uma qualificação no atendimento, justamente para que as mulheres sintam-se protegidas e venham denunciar. Você defende a transversalidade nesse processo todo. Por que envolver outras áreas nesse processo de segurança pública? Transversalidade da Polícia Civil com outros órgãos, isso é fundamental, uma integração maior. Nós não conseguimos fazer mais nada sozinhos, né? E uma transversalidade também interna, entre os departamentos. Nós não podemos ter o departamento de homicídio não conversando com o departamento que investiga o tráfico de drogas. Nós estamos fomentando isso cada vez mais entre os diretores de departamentos e buscando fazer alianças, operações integradas. O próprio governo, dentro da Secretaria de Segurança Pública, apresentou um projeto que é o RS Seguro. Esse projeto vem com 3 pilares, que é justamente um investimento qualificado, uma integração e o uso da inteligência em todas as nossas investigações. Então, a integração é fundamental. Nós temos hoje, na Polícia Civil, 4.872 policiais, uma previsão de 9.000 policiais. Então, nós não vamos alcançar essa previsão, esse número que seria o ideal hoje para o estado do Rio Grande do Sul, devido às inúmeras crises, enfim, e a gente tem conhecimento que não é um problema da Polícia Civil, é um problema de todas as instituições, a falta de efetivo que é histórica, que não é algo de hoje. E essa falta de efetivo, como é que a gente compensa? Com trabalho integrado, com trabalho em conjunto, com políticas de segurança públicas na forma de transversalidade. É a única saída. Dentro da tua forma de administrar a Polícia Civil, há algum planejamento para que minimamente esse efetivo aumente? Sim, nós temos em andamento já um concurso do ano passado, em andamento 1.200 agentes aprovados. Então, no dia 8 de julho agora, ingressam na instituição 426 policiais que estão sendo, nesse momento, capacitados na academia. E nós queremos, ao longo de todos os anos, pelo menos, ir incrementando, porque a gente sabe também da demanda e os policiais que saem, que adquirem o direito à aposentadoria e acabam deixando a instituição. Então, o ideal é que todos os anos a gente tenha, pelo menos ao longo desses próximos anos, sempre uma turma de policiais na academia. Numa das primeiras entrevistas após assumir o cargo de chefia, foi falada a questão dos salários, do parcelamento, né? Que isso seria uma meta, claro que não apenas da Polícia Civil, mas do Estado todo, de colocar essa questão em dia. Até que ponto isso desmotiva o policial, influencia no dia a dia dele, no atendimento à população? A Polícia Civil não tem uma verba, um orçamento próprio. Nós não temos autonomia, então não nos compete esta gestão. Na verdade, essa gestão é feita pelo governo do Estado, nós somos servidores do Executivo e, assim como todos os outros servidores, estamos há mais de 4 anos nessa questão de salários parcelados pela falta de verbas, enfim, que é conhecimento público de todos. Se isso influencia no nosso trabalho, evidentemente que sim. Mas eu tenho visto e falo com muita tranquilidade, porque fui presidente da Associação dos Delegados de Polícia. É evidente que isso atinge lá na ponta a dignidade do policial quando vai atuar, vai subir o morro, não consegue efetivamente fazer tudo o que ele gostaria de fazer, porque há um desmotivador, há uma preocupação maior em relação a isso. Mas o que a gente tem visto mesmo ao longo desses 4 anos? Um comprometimento dos policiais. Eu tenho dito, a polícia não para, é impressionante. Nós temos um comprometimento, nós temos um dever, e isso é um sentimento de todos os policiais, uma missão a ser cumprida, porque nós também fazemos parte da sociedade. E a gente muitas vezes entende que quando para, a criminalidade avança e a gente retoma muito mais tempo para poder avançar também. Então, isso é muito difícil, isso eu sempre disse, crises, nós temos que nas crises justamente nos unirmos, nós temos que nas crises e nos momentos de dificuldade pararmos, analisarmos e dialogarmos muito. Então, evidentemente, que atinge, mas há um sentimento de missão dada, missão cumprida, que a gente usa muito na Polícia Civil, que a gente traz desde a academia e todos os dias é impressionante. Os policiais trabalham, se dedicam, mesmo tendo algumas dificuldades.
A seguir, você acompanha a segunda parte da entrevista com a chefe de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Nadine Anflor. Tem ainda a previsão do tempo para este início de semana e o quadro Vida Animal. Eu vou apresentar voluntárias que salvam animais silvestres do município vizinho de Agudo. Muito interessante esse trabalho voluntário que é feito por essas senhoras. O NT Sul já está de volta. Obrigada pela sua companhia e participação em facebook.com/TV Cachoeira e também pelo nosso WhatsApp, viu? Você vai ver agora a segunda parte da entrevista com a chefe de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a delegada Nadine Anflor. Algum tipo de problema ou um déficit na questão dos equipamentos, da estrutura da polícia, estrutura física em si? Nós já avançamos muito. Evidente que, se nós formos colocar no papel, nós gostaríamos de ter muito mais. Nós precisaríamos de mais viaturas, mais equipamentos, mas essa parte eu acho que a gente já avançou muito nos últimos anos. Nós já tivemos muito mais problemas de equipamentos do que nós temos hoje. Hoje o nosso principal problema é a falta de efetivo. E é histórico e isso vem nos preocupando ao longo dos anos. Nós estamos aí numa discussão de reforma previdenciária que também de alguma forma assusta, né? Quem já tem direito a ir embora fica indeciso se vai embora ou não e muitas vezes acaba mesmo não querendo ir embora por uma insegurança. Então, quanto aos equipamentos, nós, claro, evidentemente que nós não podemos parar nunca. Nós temos que avançar cada vez mais em relação a isso, mas eu acredito que já melhorou e mudou muito. Segundo o levantamento da própria Polícia Civil, das 324 cidades onde existem delegacias, 83 contam com apenas um policial. Como passar uma sensação de segurança para a população numa condição dessa? Um cobertor extremamente curto, por isso que eu relatei. Nós temos a previsão pelo Departamento de Administração Policial para 9.000 policiais e hoje nós temos 4.872. 50% quase de déficit. E aí, isso a gente sente lá na ponta. São pequenos municípios, isso foi um panorama que a gente, justamente quando assumiu, quis fazer por demandas, várias demandas, prefeitos, olha, eu só tenho um servidor lá no meu município. Ainda eu disse, bom, então vamos fazer esse levantamento e verificar o que está acontecendo, justamente para traçar algumas estratégias de atendimento regionalizados, que é o que já acontece hoje e, infelizmente, vai ser o que vai acontecer, vai continuar acontecendo, embora ingressem novos servidores, esses servidores serão distribuídos pelo Estado do Rio Grande do Sul. Evidentemente que nós não podemos ser irresponsáveis de transferir, simplesmente lotar esses 426 servidores, um em cada município. Hoje a Polícia Civil está em 65% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Se nós colocarmos um em cada município, não vai resolver e nós não vamos ter impacto nenhum na criminalidade. Então nós teremos que sim centralizar naqueles órgãos e naquelas delegacias em que a criminalidade seja maior, no eixo justamente Caxias do Sul, Porto Alegre, que a gente verifica que todos os índices de criminalidade batem e são ano a ano, são as cidades que aparecem como as maiores cidades com maior índice de criminalidade e é para lá que nós temos que voltar os nossos olhos. Não esquecendo desses pequenos municípios que possuem um único servidor. Então, tentando, com esse panorama que foi feito pela Polícia Civil, tentando verificar quais são os municípios que estão próximos, quais são os municípios que têm distância, às vezes, de 5 quilômetros entre um e outro. Será que não seria hora de regionalizar efetivamente e juntar? Tudo isso está sendo analisado, foi feito esse estudo, está sendo apresentado aos diretores de departamentos, aos delegados regionais lá da ponta, mas não há nenhum indicativo de fechamento de delegacias. Nós não queremos isso. A polícia não quer fechar os seus espaços, a polícia quer qualificar. Se para qualificar nós tivermos que unir esforços e regionalizar cada vez mais, a gente vai ter que fazer isso. A gente tem que ter um pronto atendimento e um pronto retorno para a população lá da ponta mesmo nos municípios pequenos. Utilizando exemplo desses pequenos municípios, o ano passado nós tivemos diversas situações, principalmente de assalto a banco, até pelo pouco poder de enfrentamento que a polícia tem para agir nesses casos. Há alguma estratégia que está sendo traçada por vocês, já que a recomposição do efetivo ainda é um passo que pode demorar um pouco? Sim, um trabalho mais integrado, inclusive, com a própria Brigada Militar, que a Brigada Militar, assim como a Polícia Civil, também tem déficit no seu efetivo, então precisa trabalhar, e no interior se trabalha muito bem em conjunto, e a utilização da inteligência policial.
Hoje a inteligência policial é sim o coração de todas as investigações. Nós temos que chegar antes, nós temos que ter aquela informação e tentar se adiantar para evitar que o crime aconteça. Então, isso no interior e os roubos a bancos, nós tivemos uma queda nesse início de janeiro e fevereiro, que bom, estamos comemorando, mas estamos muito atentos, porque a gente sabe que há facções criminosas que já se instalaram no interior do estado. Nós sabemos que existe uma migração muito grande da capital e região metropolitana para o interior, então nós não podemos deixar o interior descoberto de forma nenhuma. Tu falasses a questão de fechamento de delegacias, que foi um assunto que acabou pipocando muito no começo do ano. O que realmente foi pensado nessa realocação, nesse novo planejamento que vocês estão fazendo para as delegacias? Geralmente quando se troca o governo, porque a gente teve uma mudança de governo, uma mudança de chefias, né, nas instituições, aqui na Polícia Civil, e esse assunto sempre vem à tona. A gente sabe que sempre vem à tona, porque todos que chegam, e assim também eu fiz, querem ver o panorama. Bom, o que é que eu vou administrar e de que forma que a gente vai administrar. Então, esse panorama que foi feito, esse estudo que está praticamente concluído, esse estudo ele vai servir para um diálogo, ele vai servir para uma conversa com a própria comunidade lá na ponta que está com um único servidor. Com o servidor também que está lá sozinho, verificando as reais condições que ele tem para ficar sozinho. Com quem é que ele trabalha, quem é a dupla, quem é o que pode dar apoio regionalizado imediatamente quando ele precisar. Então é para isso que foi feito todo esse estudo. Se me perguntar hoje, querem fechar delegacias? Eu não quero fechar nenhuma, mas eu tenho que ter a realidade em cima da minha mesa e verificar junto com os colegas que estão lá na ponta se há a necessidade de ter delegacias de polícia que são próximas, às vezes, 5 quilômetros uma da outra. A gente percebe que a Polícia Civil tem batido muito na questão do tráfico de drogas, não só aqui na capital, mas em todo o estado. Seria ele o principal foco de trabalho de vocês, e o entendimento é de que, através do combate ao tráfico, os outros índices também eles caiam junto? Tem que ser. O tráfico hoje tem que ser o combate ao tráfico de drogas tem que ser uma das nossas metas, e mais do que isso, mais do que somente o tráfico, nós precisamos descapitalizar o crime organizado. Nós precisamos cada vez mais ter inquéritos de lavagem de dinheiro, combate à corrupção, justamente tirando o dinheiro do criminoso e repassando para investimentos dentro do Estado, por que não investimentos dentro da própria segurança pública, quando há uma falta de investimentos. Nós temos, então, fazer com que o dinheiro saia, aquele dinheiro obtido de uma origem criminosa, saia de dentro das facções e venha para o lado correto, que é o lado da polícia, que é o lado da sociedade. Então, nós temos fomentado isso ao longo dos últimos anos, todos os delegados e agentes empenhados, as últimas gestões todas foram com um olhar específico, e a nossa também não vai ser diferente. Descapitalização do crime, combate à corrupção muito fortemente, porque sim, nós temos os homicídios, por exemplo, que é o maior indicador de uma criminalidade dentro de um estado e de um país, dentro de uma cidade mesmo, são conectados, mais de 80% a 90% deles, com o tráfico de drogas. Então, nós temos que ter todo um olhar para esses delitos. Doutora, para a gente terminar, estamos próximos aí de completar os primeiros 100 dias de governo. Diante do balanço, do estudo, das informações que você tem até agora, o que avançou, o que faltou? Qual é o balanço desses primeiros 100 dias? Um balanço extremamente positivo. Acredito que no momento de transição, onde há transição de governo, transição de chefia dentro da Polícia Civil, é muitas vezes um momento mais delicado e mais complicado. Eu tenho uma brincadeira que eu utilizo aqui, que a gente troca o pneu com o carro andando, porque a gente não pode parar. Nós somos todos técnicos, todos concursados dentro da instituição e todos comprometidos. Por mais que se realoque um diretor de departamento, um agente de uma delegacia para outra, a delegacia não para, o departamento não pode parar e a polícia não pode parar.
E isso acho que é o maior saldo nesses 100 dias. Nós continuamos trabalhando da mesma forma que nós vínhamos. Então isso demonstra a maturidade que a Polícia Civil adquiriu, mesmo apesar de trocas de governo, de trocas de chefia. Isso é importante que seja dito. Nós temos indicadores de violência todos em queda. O próprio feminicídio, que teve um indicador altíssimo em dezembro, janeiro e fevereiro foram indicadores que acabaram baixando. Roubo de veículos, nós tivemos mais de 30%. Nas últimas décadas, o homicídio é o maior indicativo de queda dos últimos 10 anos. Isso é fruto de trabalho de todo o policial civil e de todos os outros órgãos da segurança pública. Segunda-feira de sol com algumas nuvens durante o dia. Pode chover durante tarde e noite. A umidade relativa do ar fica entre 50% e 95%, mínima de 21, máxima de 30 graus. Na terça-feira, o dia será de sol com algumas nuvens durante manhã e tarde. Chove rápido no final da tarde e início da noite. As temperaturas ficam entre 22 e 30 graus. Já na quarta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens durante manhã e tarde. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 22 e 27 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O primeiro dia de abril terá sol e variação de nuvens em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, o vento que ingressa mais quente do quadrante norte favorece a elevação da temperatura, fazendo calor no período da tarde. O aquecimento associado a uma umidade pode gerar instabilidade isolada e passageira, sobretudo na metade oeste, que em geral será de baixos acumulados. No litoral, o vento segue persistente e rajadas moderadas poderão ocorrer a qualquer hora do dia. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 31 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 31. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. E em Santa Maria, na região central, 31. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 26. Hoje, o Dr. Edson Salomão, médico veterinário de Cachoeira do Sul e nosso comentarista, aproveita esse espaço aqui na TV para agradecer a todos os envolvidos na causa animal. São pessoas que dedicam tempo e até dinheiro na intenção de salvar vidas. O amor aos animais move essas pessoas. No município de Agudo, vizinho de Cachoeira do Sul, nós temos umas senhoras e uma jovem que estão fazendo um serviço fantástico. Estão salvando vidas de animais silvestres. Uma colega, a Luísa Alterman, a filha dela, a Maria, que é médica veterinária também, presta os primeiros socorros. E nós temos a Solange Becker e a Dayana, que são pessoas que moram lá em Agudo. A Dayana, inclusive, tem um sítio na periferia da cidade, no pé de um morro, né? Um lugar muito bonito. E elas já salvaram, com essa atividade assim, movido simplesmente por amor aos animais, já salvaram várias vidas, principalmente de primatas. Porque em Agudo é um município que tem o bugio e tem também o macaco prego. O macaco prego é um animal que, quando legalizado, ele custa um valor muito alto. Quem possui um macaco prego legalizado, ele pagou no mínimo de 80 a 100 mil reais. Nós temos um cantor famoso, aí, o Latino, que já está com a segunda vez que ele cria esse animal, o macaco prego, inclusive ganha dinheiro com isso, porque ele, comentando numa entrevista, que ele leva até nos shows, quando contrata, se levar o macaquinho, o cachê é mais alto. Então ele até com isso ele ganha dinheiro. Mas é animal legalizado, que já nasceu, é a terceira geração que já nasceu no cativeiro, então é um animal sem problema nenhum, porque criar animais silvestres aqui no Brasil é crime, né? Então essas pessoas, o que elas fazem é resgatar os animais, os colonos já conhecem elas, então elas vão nos morros, lá nas colônias, naquelas picadas que tem, morro acima, e resgatam. Principalmente o bugio, que é o mais comum. Então, essa semana agora, elas vieram à cachoeira com um macaco prego,
que estava bastante mutilado, um filhote de aproximadamente, eu acho que uns 7 meses, que levou uma mordida de cão na cabeça, estava com um braço, eu achei que estava quebrado, e uma perna também arrastando, um olho meio perfurado, bastante inchado, assim, bem machucado. Então levaram até a minha colega, a Luísa Alterman e a Maria, que são médicas veterinárias, prestaram os primeiros socorros e, inclusive, a minha colega Maria veio até Cachoeira junto com essas senhoras para um atendimento e, inclusive, acabou ficando na minha clínica internado esse macaco prego. Muito bonito, é um animal assim que as pessoas estão matando também por matar, porque ficam com medo da febre amarela e, ao contrário, como eu sempre falo, eles são sentinelas, eles que alertam as autoridades quando acontece algum acidente. Então essas pessoas agora levaram para Santa Maria também, porque acionaram a patrã de Santa Maria, foram buscar, porque recém elas tinham vindo em Cachoeira, no outro dia já apareceu outro bugio que levou um tiro e possivelmente vai ficar paralítico. É um tiro pegou na coluna e infelizmente esse animal, não sei quais as chances de sobreviver. Mas eu elogio esse trabalho porque pessoas que deixam seus afazeres, deixam a sua família, a médica veterinária praticamente fecha a clínica para vir até Cachoeira do Sul com gasolina no bolso dela. Então elas gastam medicamento, perdem tempo precioso às vezes, né, com seus afazeres, só por ter um coração bom e socorrer animais que muitas vezes foram vítimas de maus tratos dos humanos. Então é uma coisa assim que lamentável. E eu noto que agora, no último mês, eu acho que eles já salvaram mais de 4 animais, sendo que a maioria mutilado por pessoas que dão pedrada, dão tiro ou atiçam os cachorros para que eles sejam mortos de medo que vão se contaminar com a febre amarela. E eles não transmitem, eles são, como eu sempre falo, eles são os sentinelas, porque chamam a atenção que está havendo mortandade de bugios e as autoridades dá tempo de iniciar a vacinação. Então, meu grande abraço para essa equipe do bem, essas voluntárias do bem, como tem em Cachoeira do Sul, tem em todas as cidades, e a gente trabalhando com isso até se emociona da dedicação dessas pessoas que fazem isso simplesmente por amor, por ter o prazer de salvar uma vida, né, de um animal indefeso. Então, em nome delas, eu mando o meu abraço para todas as pessoas que socorrem os animais, tanto de Cachoeira do Sul, como das cidades vizinhas e de todo o Brasil. Continue com isso, é muito gratificante e vocês não vão se arrepender quando se faz o bem por amor. E com esse agradecimento, a gente encerra o NT Sul desta segunda-feira. Meu abraço especial para o nosso telespectador fiel, Everaldo Machado, para a dona Brasilina, seu Adão Geraldo, para o seu Pedro e para os bairros Bom Retiro, Promorar e Funcap. Esse é um pedido do Everaldo que a gente atende com muito carinho, viu? Obrigada a você pelas mensagens e pela companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã.